Olá, nesta aula falaremos sobre ventilação mecânica de pacientes com a Covid. Esta aula, Ventilação Mecânica do Paciente com Covid, tem como objetivo apontar as condutas mais aconselháveis na Covid com injúria pulmonar em suas diversas fases, descritas como fenótipos pelo professor Gattinoni. Tudo isto com base na fisiopatologia. Para entendermos todo esse mecanismo, convém recordar três conceitos fundamentais: PECILI, VILI e Baby-Lang. Vamos a eles e voltaremos a esta figura daqui a pouco. A injúria pulmonar aguda, além da ventilação mecânica, também pode ser produzida por ventilação espontânea e por isso mesmo ela é chamada de auto-infligida, a PECILI. Na PECILI, a injúria decorre principalmente de aumento do volume corrente. Portanto, volume corrente aumentado por aumento do drive respiratório durante ventilação espontânea pode causar lesões inflamatórias semelhantes às observadas em pacientes ventilados mecanicamente. Então, a gente observa extravasamento capilar, que progride para edema pulmonar, que cursa com prejuízo da troca de oxigênio e CO2 e agrava, por sua vez, ainda mais o drive respiratório, aumentando o drive respiratório. E daí a gente tem as alterações características da PECILI. Por exemplo, os swings e as flutuações de pressão esofágica, a redução na pressão alveolar, o aumento do volume corrente, como a gente já falou, e o pendeluft, que é quando o ar inspirado se dirige para alvéolos já abertos e não para os colabados, como poderia ser nossa intenção. Nos últimos 15 anos, houve grande ênfase em minimizar os riscos associados à ventilação mecânica, especialmente VILI, que são as injúrias pulmonares induzidas pelo respirador. O reconhecimento de VILI foi essencial para minimizar a pressão transpulmonar, evitando retração e estiramento excessivos dos alvéolos, que deflagram uma inflamação imediata. Assim, preconizamos a ventilação protetora pulmonar com um volume corrente de 6 ml por quilo, para evitar a injúria pulmonar induzida pelo ventilador. Então, aqui nós temos um tecido pulmonar normal, aqui temos um tecido pulmonar ventilado com baixa pressão de pico e aqui com alta pressão de pico, onde a inflamação do tecido pulmonar é bastante evidente. Vamos agora ao conceito de Baby-Lang. O conceito de Baby-Lang originou-se da observação de Gattinoni e colegas das tomografias computadorizadas de pacientes com injúria pulmonar aguda, síndrome do desconforto respiratório agudo, nas quais o tecido aerado tem as dimensões de um pulmão de uma criança de 5 a 6 anos, o que corresponde a 300 a 500 gramas de tecido aerado. A complacência do sistema respiratório se relaciona diretamente com a quantidade de Baby-Lang, sugerindo uma alteração funcional e não anatômica. Daí surgiu a ideia de se colocar o paciente em prona, a fim de redistribuir as densidades pulmonares e aumentar o Baby-Lang. Então, apesar de limitarmos o volume corrente, o mais importante não é a relação volume corrente-peso do paciente, mas volume corrente-quantidade de Baby-Lang.
Aqui nós observamos de forma muito interessante o que geralmente ocorre na COVID. Na COVID, seja por vasoplegia, por aumento da permeabilidade da membrana alvéolo-capilar, ou por outros processos fisiopatológicos aqui não mencionados, instala-se hipoxemia. A hipoxemia, ela aumenta o esforço inspiratório do paciente, mas às custas de aumento do volume corrente. Sendo assim, a lesão autoinfligida e estiramento dos vasos, consequente aumento de edema. Neste ponto, seria prudente fazer suporte não invasivo com VNI ou CPAP. Entretanto, a gente carece do helmet, que é aquele capacete que reduz as partículas e as gotículas infectantes da COVID para o resto da equipe. Poderia ser usado também um catéter nasal de alto fluxo, mas ele não se compara a CPAP em termos de suporte ventilatório. O objetivo do catéter nasal de alto fluxo é oxigenar e remover uma parte do CO2, do excesso de CO2. Se houvesse, então, com isso, redução do esforço inspiratório, o paciente ficaria seguro. Se não houvesse redução do esforço inspiratório, deve ser considerada uma intubação orotraqueal precoce. Nessa ventilação da intubação orotraqueal precoce, pode ser usado um volume corrente de 7 a 9 ml por quilo, porque o baby lung ainda não se instalou, com uma PIP de até 10 e um relaxamento muscular efetivo, contínuo. Porque seria muito terrível que o paciente fizesse um esforço INS durante a ventilação mecânica, porque isso aumentaria as lesões pulmonares agudas dele. Se o paciente segue em esforço INS e não é intubado precocemente, ele vai desenvolver lesões inflamatórias pulmonares semelhantes à da ventilação pulmonar, com estiramento dos vasos, aumento de edema e encolhimento do baby lung. Nessa fase de encolhimento do baby lung, o paciente pode ser intubado, mas essa intubação já é uma intubação tardia. Para essa intubação, a gente vai, após ela, necessitar uma ventilação com PIP alta, de até 15, volume corrente protetor de 6 ml por quilo, e este paciente vai se beneficiar muito de prona por 16 horas. Em alguns casos de hipoxemia refratária ou hipercapnia de difícil controle, o paciente também vai necessitar ECMO. Eu espero que todo mundo tenha compreendido melhor estas alterações que, formando um círculo vicioso, levam ao vilivórtex. Então, o vilivórtex, ele nada mais é do que uma espiral progressiva de agravamento da condição respiratória do paciente na COVID. Até a próxima.